Cobertura completa dos 27 anos da ASOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e 20 anos da carreira jurídica militar. Acompanhe conosco. Estamos hoje aqui na celebração dos 27 anos da ASOF-BM, 20 anos da carreira jurídica militar. Eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente da ASOF, o atual presidente da ASOF, a grande liderança, o coronel Marcelo Gomes Frota. Coronel Marcelo, podemos dizer, quis o destino, quis a história, quis Deus, quis o arquiteto do mundo, que o senhor estivesse nas suas mãos a celebração dos 27 anos da ASOF e 20 de carreira jurídica. Isso é de grande significado para mim, pessoalmente, mas o significado coletivo, o significado para a alta gestão da Brigada Militar, para os oficiais da Brigada Militar, marcar os 27 anos dessa entidade que confunde os interesses dos oficiais, da categoria dos oficiais da Brigada, com os interesses do povo do Rio Grande. E ainda marcar essa transição, essa nova fase que a Brigada experimenta já há 20 anos com a carreira jurídica é alguma coisa muito especial. Isso tem um significado coletivo, isso tem um significado social, porque à medida em que a Brigada avançou, forte nessa vocação de inserção social, forte nesta ideia de que precisa sempre melhorar, sempre qualificar a prestação dos seus serviços, e faz com que os oficiais sejam recrutados de uma pleiade de jovens com o título de bacharel em Direito, muitos pós-graduados, e vão resolver a tutela dos interesses da sociedade em tempo real. Em tempo real, na rua, o capitão da Brigada, os oficiais da Brigada, fazem este equilíbrio, este balanço entre os interesses sociais, tutelando a vida, o patrimônio. Inclusive botando a vida em risco. Inclusive botando a própria vida em risco. Quer dizer, esta renúncia, essa doação, ela tem um custo e eu diria mais, ela tem um valor social que precisa ainda ser encontrado e melhor dimensionado, em especial pelos governantes, que precisam reconhecer isto que a sociedade já reconheceu. Quer dizer, diante de toda essa fragilidade em potencial humano, potencial material, aí estão os oficiais a dar uma resposta qualificada em termos de gestão e em termos de segurança pública, que é o que interessa a todo cidadão do Rio Grande. Muitas vezes o oficial está lá na ponta, está coordenando, ele serve como padre, como pai, como mediador, como polícia, como médico. Muitas vezes o oficial se depara numa situação e ele acaba tendo que administrar crises. Isso é parte das atribuições da Brigada Militar, porque o texto constitucional ele ampliou tanto as missões de polícia ostensiva que ele, por vezes, dá esse tipo de conotação. Passa a ser um agente social fundamental. Faz a prevenção, faz a ordem pública, faz a preservação desta ordem pública, faz a mediação dos interesses sociais, de tal sorte que os oficiais que são esses altos gestores acabam fazendo diversas atividades e também a Constituição, na sua inteligência, lá com o Constituinte originário, já definiu as atribuições, inclusive residuais, que são aquelas que diante da sucumbência, diante da falência de outros órgãos de Estado, incumbe também a Polícia Militar a execução desses serviços. Tem um divisor de águas aí na história da ASOF-BM, desses 27 anos. Que é os 20 anos hoje da carreira jurídica militar. Podemos dizer que é um divisor de águas. Sem dúvida, a par de todo o acompanhamento que foi feito nas emendas constitucionais, na 19, na 20, sempre tutelando os interesses da categoria, sempre mantendo lá a ideia da compensação que estabeleceu o Constituinte em face de tantas restrições, inclusive à cidadania daqueles que têm a natureza militar na condição da sua profissão. A ASOF, se pode dizer que o grande passo à frente foi justamente com a carreira jurídica militar. Não só em razão da harmonização da fala dos oficiais da Brigada com as demais instâncias do sistema criminal de defesa do cidadão, com os juízes, com os promotores, com os defensores públicos, com os delegados,
mas especialmente em face desta tutela que eu te dizia antes, que é o interesse do cidadão no que diz respeito a uma gama de direitos que ele possui e que vê em tempo real, imediatamente tutelado pelos oficiais de polícia militar. Para encerrar, vamos fazer um exercício aqui visionário. E o futuro da Azof-BM? A Azof-BM está aí, de pé e à ordem, pronta para atender não só os anseios dos oficiais, mas também o anseio da sociedade. A sociedade diz ao eleger os governantes: priorizemos segurança pública. E a Azof está aí para fazer com que esta fala seja real, não só em face da categoria, daquilo que nos fortalece, mas em face daquilo que é interessante ao cidadão do Rio Grande. Coronel Marcelo Frota, para encerrar, uma mensagem para duas entidades. A primeira, para os oficiais que querem se associar na Azof-BM, e a segunda, para a sociedade gaúcha. Os oficiais que ainda não são sócios estão tardando a tomar uma decisão que é fundamental. A associação coesa, unida, forte, não em torno do presidente, mas em torno de uma ideia de prestação de serviços, em torno de uma ideia de salvaguarda de prerrogativas. Isto é fundamental que todos percebam. Hoje a associação de oficiais é aquela que faz a defesa do cidadão, da oficialidade e também das instituições. Defende tanto a instituição Brigada Militar quanto o Corpo de Bombeiros, na medida em que a ideia de uma instituição de Estado forte, ela difere bastante de uma ideia de instituição de governo. Portanto, os oficiais têm que vir até nós. E a sociedade acredite no nosso trabalho, porque o oficial da Brigada, por gênese, por DNA, por vocação, não busca tão somente, simplesmente, direitos e prerrogativas. Busca sempre o benefício da sociedade. Para encerrar, eu vou buscar no nosso hino rio-grandense uma frase que sirvam as façanhas da Azof-BM desses 27 anos de modelo a toda a terra. Mas aí eu vou ter que buscar desde o Coronel Beck, Coronel Paixão, Coronel Altair, Coronel Braga, enfim, a nossa atual gestão, para dizer que nós estamos aí, cada um fazendo a sua parte. A Azof hoje comemora seus 27 anos, né? Portanto, nós a fundamos em 90, mas a realidade da fundação da Azof começa bem antes dos anos 90. Era o governo Sarney, nós tínhamos saído daquele período dito revolucionário, para alguns ditadura, para outros, seja o que for. Havia o Brasil respirando os ares da democracia e muitos confundiam a situação de ser militar da polícia, já que o exército era brasileiro, a marinha era de guerra e a aeronáutica era a força aérea brasileira, confundiam que a única militar era a polícia, mas a polícia militar, o militar exatamente, estava nas suas atribuições e não na função que ela exerce, na estrutura da sua carreira e não na atividade militar. Dessa forma, quando no governo Sarney era nomeada uma chamada comissão de notáveis, pensaram 20, se não me falha a memória, 22 notáveis no Brasil, e o presidente dessa comissão, notáveis pelo notável saber, conhecimento dessas pessoas, mais especialmente no campo jurídico. E o presidente dessa comissão era o senador Afonso Arinos de Melo Franco. Essa comissão, chamada dos notáveis, como eu disse, faria um arcabouço da Constituição para que os deputados que seriam eleitos ao final do ano de 1986 para elaborarem, deputados constituintes para elaborarem a Constituição nos anos de 87 e 88, tivessem uma base de partida. E aquela comissão chegava, com respeito às polícias militares, chegava a um triste resultado. Ela simplesmente extinguia as polícias militares, uma falta de visão desses notáveis. Assim nós chegamos na Constituinte, no ano de 1987, com os deputados eleitos, muitos gaúchos aqui do Sul, deputados de todo o país, e a Brigada Militar era efetivamente a polícia que mais efetiva estava lá em Brasília acompanhando a Constituição. E naquele acompanhamento, nos 2 anos de trabalho, nós conseguimos provar e comprovar que a polícia é tão mais eficiente quanto mais vidas humanas salvar. Ao contrário dos militares para a guerra, que os militares para a guerra, as Forças Armadas, são tão mais eficientes quanto mais inimigos eliminarem.
eliminar, prender, tirar de circulação, seja o que for. Nós não. Nós salvamos vidas. Que eu costumo até brincar sério, dizendo que o nosso soldado é o anjo do sacrifício. Então, nós conseguíamos mostrar isso aí. É um agente social importantíssimo. Importantíssimo, está presente em toda a sociedade, em todo o tecido social. Todos os conflitos começam quase necessariamente pelo soldado. Ele na realidade, ele exerce uma função ali. Às vezes ele está no lugar do padre, do polícia, do médico, do juiz, de tudo. Ele apaziguando, de pai e de filho. Aproxima casais, resolve conflitos, resolve problemas de vizinhos, dá andamento a qualquer crise. Ele é o primeiro elo de contato da sociedade. E nessa Constituição, aí no final da Constituição, quando promulgada a Constituição Cidadã, nós tivemos uma polícia cidadã, porque conseguimos escrever no capítulo da segurança pública as polícias militares. E não mais fazendo policiamento, e sim com a polícia ostensiva. Para que as pessoas compreendam policiamento e polícia, qual a diferença? É que o policiamento, digamos que é o raio de uma roda de carreta. Já a polícia é um ciclo completo, com a roda, com todos os seus raios completos. Então nós escrevemos isso aí. Falasse da dificuldade que foi de enfrentar o comando da brigada, de fundar resistência dentro da própria brigada, que depois, no futuro, viriam a ser os maiores apoiadores. Perfeito. Bom, com uma vez a Constituinte promulgada no final de 88, inscrito o nosso papel, nós compreendíamos ali na Constituinte os reclamos da sociedade, o que a sociedade esperava de uma polícia, o que as mudanças de tempo, quebra de paradigma. Então, nós, para bem representar, para poder dar voz aos nossos companheiros da Brigada, criávamos a Associação dos Oficiais da Brigada, lá em 90. Na ocasião, os oficiais que me apoiavam, eu comandava uma unidade, os oficiais que serviam comigo e vários outros das unidades, tenentes que hoje são coronéis que me apoiavam essa ideia, a ideia não era minha, era de todos nós, fundávamos a Associação dos Oficiais da Brigada. Custou para mim, aqueles mais próximos a mim, alguns capitães, eu era tenente-coronel, custou prisão, uma diáspora, transferências diversas, né? Mas a associação era uma realidade, ela não voltaria mais, não deixaria de existir. Coronel Beck, eu gostaria que o senhor falasse aqui que tem uma passagem histórica que até é emblemática e emocionante, foi quando o senhor chegou no cartório, a resistência. Não, na época foi feita a abertura de inquérito, uma série de coisas e, no entanto, nós acabamos presos apenas disciplinarmente, porque não havia nenhum crime fora cometido, né? Então nós sofremos diversas resistências, os oficiais que serviam comigo sofreram resistência, sofreram prisões, mas ela acabou, todos sentiam isso, e mesmo oficiais daquela época que estavam no alto comando da brigada, hoje são nossos sócios e apoiam e dizem que foi muito bem-vinda a associação. Só o tempo para responder. O Érico Veríssimo ia dizer o tempo, né? O tempo. Então o tempo é o maior sábio de todos nós, né? Então a associação, depois aí fundávamos a associação e lá na Constituinte, nesse trabalho da Constituinte, já se enxergava, nós enxergávamos, a brigada enxergava, os oficiais da brigada enxergavam uma necessidade de mudanças. E daí começamos a trabalhar na carreira jurídica. Essa carreira jurídica começou a ser trabalhada no ano de 94, mais especificamente. Vários oficiais, até no curso superior de polícia, já faziam um trabalho científico propugnando isso. Em 94 eu era o diretor de ensino da brigada, me encarreguei disso, até porque o comando da época, o comando geral da época, Coronel Balém, autorizava que nós assim trabalhássemos. E essa de 94 até 97, eu fui para a reserva em 96, em 97 finalmente era aprovado no governo do estado e a brigada tornava-se a primeira polícia militar do país a ter carreira jurídica. Hoje, 9 polícias militares nos seguem já na carreira jurídica. Coronel Beck, tem uma passagem aqui que podemos dizer que é um divisor de águas da Associação dos Oficiais da Brigada, da ASOF-BM, que é a carreira jurídica. Essa luta é um divisor de águas histórico. Não, certamente, né? Nós, como eu disse, na Constituição nós já pregávamos e víamos ali
o surgimento sistêmico da segurança pública, um sistema de persecução penal, envolvendo o Ministério Público, Polícia, Justiça Criminal, a Polícia Judiciária e, necessariamente, a Polícia Ostensiva. A Polícia Ostensiva, de todas essas organizações citadas, a verdade está aí para todo mundo, qualquer cidadão pode vê-lo. Ela é que tem mais superfície de contato com a sociedade. Tudo começa basicamente através de um policial militar nas ruas. E aí nós sentimos que a elite de uma organização, aqueles que dirigem a organização, tinha que estar consentânea, até com a bandeira da Constituição, novos tempos, direitos humanos, alicerçar na carreira de oficiais da Brigada a carreira jurídica. Então somou-se a formação dos oficiais da Brigada, que é uma formação sólida, boa, séria, somou-se a carreira jurídica dando essa visão humanista. Então nós conseguimos ver esse trabalho que começou lá nos idos de 98 mesmo, depois em 94 com o estabelecimento já das diretrizes, ser aprovado em 1997. E o futuro que reserva para a Azof? A Azof vem crescendo, vem principalmente nessa gestão do coronel Marcelo Gomes Frota, que é o presidente da Azof. O Marcelo, o Frota, como é mais conhecido, tem orgulhado a todos nós. Ele orgulha a Brigada e orgulha a sociedade gaúcha pelas pautas, pela propugnação, pelas lutas, pela seriedade com que a Azof luta pelo bem social, pela sociedade rio-grandense e pela Brigada Militar. Antes de tudo, a Brigada luta pelos gaúchos. Lutando pelos gaúchos, está lutando pela própria Brigada Militar. Tive o prazer e a oportunidade de, quando incluí da Brigada, uma das minhas primeiras ações foi me associar da Azof, né? E seguir sempre como exemplo os nossos presidentes, né? Os ideais, as metas e os rumos que eles determinaram. E hoje, presidida pelo Coronel Frota, um amigo meu, um irmão meu, né? Um gestor, uma pessoa competentíssima, né? Grande líder. Então, eu não podia deixar de vir prestigiar, de trazer o nosso apoio, né? E dizer que nós estamos com ele. É uma pessoa extremamente acessível, onde a gente pode trazer as nossas ideias, discutir, conversar, que é o que a gente espera de um presidente de uma associação como a nossa. Prazer estar aqui hoje nessa festividade da Associação dos Oficiais, que tanto representa os oficiais da Brigada Militar, os oficiais bombeiros do nosso estado do Rio Grande do Sul, que tem, ao longo desses 27 anos de existência, feito um trabalho mais do que maravilhoso, um trabalho essencial, um trabalho realmente de unir os oficiais e fazer com que essa carreira tão bonita, que é uma carreira de devoção, que é uma carreira de vocação, vocacionada mesmo dos oficiais da Brigada, seja entendida pela comunidade, respeitada e valorizada. É um prazer estar aqui podendo dar parabéns à Associação dos Oficiais em nome do Coronel Marcelo Frota, que hoje é o nosso presidente. Em relação aos 20 anos da carreira jurídica também, podemos dizer que é um divisor de águas. Com certeza, um avanço que nós tivemos a partir do momento que nós exigimos que as pessoas que entram, que ingressam na Brigada Militar como oficiais, tenham o curso superior de bacharelado em Direito, fazendo sim que tenha maior qualificação essa nossa profissão e deixando todos os oficiais aptos, mais do que aptos, prontos para o atendimento de todo tipo de ocorrências e dar o andamento devido, que é uma carreira jurídica também. E a liderança também do Coronel Frota tem justificado esse crescimento em relação não só ao número de associados, mas também de posicionamento na sociedade e também junto aos militares Azof. O Coronel Frota é um homem muito sensível, muito aberto ao diálogo, que tem feito essa comunicação perfeita junto dos oficiais da Brigada Militar, dos bombeiros, junto à sociedade e várias instituições e órgãos que são importantes no nosso Rio Grande do Sul. O Coronel Frota tem realmente demonstrado ao longo desse período em que ele é presidente o que os oficiais
querem, desejam e precisam, fazendo com que o trabalho da oficialidade seja também reconhecido pela sociedade e que esse trabalho seja realmente qualificado como a sociedade rio-grandense merece. A Associação dos Oficiais nos representa, sempre nos representou muito bem, né, perante a sociedade e perante principalmente as causas, né, necessárias de reivindicações da carreira de oficiais de nível superior. Então é um prazer estar aqui nessa data festiva, ainda mais nesse momento em que se congrega de maneira mais forte as atividades de policiamento e atividades de bombeiro dentro da Associação dos Oficiais. 20 anos da carreira jurídica significa mais excelência, melhor preparo. Quem ganha é a sociedade. Com certeza. Mesmo nas atividades de bombeiro, onde hoje, principalmente na parte de prevenção de incêndio, que é um grande gargalo do país e do Estado, a carreira jurídica ajuda muito nas discussões da interpretação das leis federais, estaduais, municipais, né, decretos, hoje que regulam toda essa atividade, além, claro, de atividades como engenharia, atividade técnica, engenharia, arquitetura e outras necessidades que o próprio Corpo de Bombeiros está avaliando a necessidade para um quadro complementar para essas outras áreas. No meu período em que fui o comandante-geral por força constitucional da Brigada, não existia ainda a associação. Mas a associação, depois que foi constituída, e principalmente agora, com esta comemoração de hoje, e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo coronel Marcelo Frota, é muito bom. E eu posso dizer, assim, com toda a segurança, que a ASOF, porque sou presidente da Fundação Walter Perac Barcelos, que é uma instituição ligada à Brigada Militar, que ela vem cumprindo com a sua finalidade, vem trabalhando em benefício dos oficiais da Brigada, principalmente numa hora que nós estamos numa crise nacional, uma crise estadual, uma crise política, saindo, ou melhor dizendo, engatinhando essa saída econômica para o nosso país. Então eu vejo com muito bons olhos e estou aqui justamente para prestigiar este evento, porque a introdução da carreira jurídica no oficialato da Brigada Militar foi muito importante. Bom, podemos dizer que a liderança do Coronel Frota tem se mostrado um homem moderno, pronto os novos tempos e para os novos desafios. Bom, ele comandou um dos batalhões mais importantes do estado, que foi o Batalhão das Hortênsias, com sede em Gramado. Lá eu conheci ele, porque há muitos anos frequento aquela cidade, tive e tenho domicílio lá, e pude acompanhar a desenvoltura dele como oficial, como comandante, e agora, principalmente, como presidente da ASOF. É um homem que tem diplomacia, tem conhecimento e é o que nós precisamos nesse momento do país, de muito diálogo, de muita calma, de paciência para resolver os problemas que todos nós estamos enfrentando.